Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Debatendo Mecânica. Nesse vídeo eu irei falar sobre os tipos de arruelas e sua aplicação na indústria. Vamos lá? Vamos começar esse vídeo falando das arruelas planas. São os tipos de arruela mais simples que existem no mercado e seu processo de fabricação se dá pela estampagem. A mesma não é resistente a grandes esforços de trabalhos e nem a altas vibrações. Serve menos para aplicações simples de fixação de porcas e ampliação de sua superfície. Veja aí no vídeo o processo de fabricação por estampagem da arruela plana. Arruelas de apoio ao rebite. Para que serve esse tipo de arruela? Esse tipo de arruela serve como um apoio para rebites, pois os mesmos geralmente são fabricados de materiais bem mais maleáveis como o alumínio. Sendo assim, a adição desse tipo de arruela geralmente é feita pois ela aumenta a capacidade de atuação do rebite, pois são feitas em aço líquido. Geralmente são utilizadas no ramo da caldeiraria e no ramo moveleiro, onde não há muita vibração de trabalho. Arruelas do tipo dock. Uma arruela mais robusta com um diâmetro interno bastante reduzido. Elas são feitas a partir de aços ligas, resistente à corrosão e desenvolvida especialmente para suportar grandes cargas axiais e fixar colunas e vigas por mais tempo. O principal ramo de utilização desse tipo de arruela é a construção civil e a construção naval. Arruela de acabamento ou copo. As arruelas de acabamento formam uma cavidade de copo para que a cabeça do parafuso, rebite ou feixe se encaixe perfeitamente, criando assim uma superfície nivelada com a cabeça do parafuso, o rebite ou outro feixe. A sua principal utilização é no ramo da mecatrônica, robótica e ambientes que necessitem quebrar a resistência do ar e média resistência a vibrações. Arruela cônica. O diferencial da arruela cônica é o seu formato curvo, que faz com que sua instalação seja apenas indicada para alguns tipos de locais. Na ampla maioria das vezes que se utiliza esse tipo de arruela, ela é mais indicada na fixação de perfis em U e perfis em L. A arruela Belleville, constituída por vários ou pequenos discos cônicos que são altamente resistentes a vibrações e bastante recomendada para reduzir as vibrações em máquinas suportando grandes cargas axiais. Seu nome vem do francês e a mesma é bastante reconhecida por sua alta resistência à erosão e vida útil prolongada. Apesar de vários formatos, a sua finalidade permanece a mesma para todos os tipos de arruela Belleville. Usualmente encontrada no setor aeronáutico. Arruela de escultura. Um pouco semelhante à Belleville, esse tipo de arruela atua apenas em uma direção. Portanto, existem apenas 4 horas da arruela que vão entrar em contato com a sua peça. Ela exerce apenas uma pressão leve e é muito usada em uma peça que você não deseja estragar a pintura. Arruela ondulada. As arruelas de onda, também conhecidas como molas de ondas, são um tipo de arruela feita de metal, projetadas para fornecer uma força de mola de compensação ou absorver choques quando estão sob carga. As arruelas de onda podem aumentar a vida útil e o desempenho dos rolamentos, aplicando uma carga na face do rolamento. A força axial aplicada para ajudar a reduzir o ruído dos rolamentos
e elimina também as suas vibrações, assegurando assim o contato positivo entre os rolamentos e as esferas coleiras internas e as externas. Também é bastante utilizado esse tipo de arruela na fixação dos eixos de bicicleta, onde também haverá constantes movimentos rotatórios. Arruela de travamento com orelha. Uma arruela de bloqueio que funciona com uma orelha lateral que pode ser dobrada contra uma porca ou uma quina de uma superfície, evitando assim o afrouxamento de uma porca. Muito utilizada na fixação de plugs de baterias automotivas, entre outros contatos elétricos de fácil retirada, ampliando assim a sua área de contato com a eletricidade. Arruela neoprene. São ligeiramente chanfradas com um revestimento impermeável chamado neoprene, muitas vezes utilizada com um parafuso autotarrachante para fazer a vedação estanque ao redor da cabeça do parafuso ou da cabeça do prego. Muito utilizada em áreas externas, exemplos mais conhecidos como a fixação de telhados em PVC, madeira e etc. Arruelas estruturais. São mais grossas e fortes, desenvolvidas para aplicações com durações prolongadas e esforços pesados, especialmente no ramo da construção civil, encontradas em vigas de sustentação em aço e também nas fixações dessas vigas também. Arruelas para barra de torção. Esse tipo de arruela é utilizado nas suspensões de veículos automotores. Ela suporta uma grande carga axial e também grandes vibrações. Arruela acústica. Tem por função reduzir vibrações, garantindo assim uma longa vida útil dos equipamentos e o silêncio na operação de uma indústria, por exemplo. A arruela chanfrada. A arruela chanfrada serve apenas para a compensação de ângulos e raios de peças inclinadas, somente para isso mesmo. Arruela de vedação. Tem por sua função proteger equipamentos de influências externas como umidade, sujeira e evitando também vazamentos. Bastante utilizada em instalações de flanges, encanamentos industriais e circuitos hidráulicos. Arruela autotravante. O tipo de arruela mais resistente que há no mercado. Não deve ser usada com outra arruela comum, pois seu efeito será anulado. Também conhecida como arruela Nordlock. Possui encaixe entre suas duas partes, e ela também é apenas utilizada em roscas com sentido horário. Bastante utilizada nas fixações de partes de peças de grandes locomotivas, suportando cargas axiais elevadas. Arruela de trava ou estrela. A arruela de trava evita que as porcas e parafusos girem e escorreguem e se soltem por causa da vibração e do toque. Algumas arruelas de pressão conseguem essa função mordendo o material de base, ou seja, o corpo do parafuso, ou também mordendo o interior das porcas e suas extremidades. Também são utilizadas como retentores de rodas com tampa. Arruela tubular ou cela preta. É utilizada em canos de perfis metálicos e usada para criar uma superfície plana para poder encaixar o parafuso. Pode ser aplicado para montagem de tubos redondos ou cruzados. A mesma possui vedação a fluidos, mesmo quando não necessária para esse recurso. Ainda assim, ela pode ser usada como uma vedação também.
Geralmente são feitas de nylon preto. Arruelas do colar alto ou anel dividido. Geralmente feita em aço mola, seu formato permite exercer uma força de mola entre a cabeça do parafuso e a base, criando assim uma alta resistência a rotações e grandes vibrações. Seu uso é bastante amplo. Ela possui um formato helicoidal e é muito utilizada em máquinas e equipamentos que sofrem vibrações constantes. É capaz de gerar uma tensão durante a fixação, no momento que você gira a forca para fixá-la, compensando assim o afrouxamento causado pelo desgaste do material. Ela sempre deverá ser aplicada no sentido horário. Caso tente se girar para o sentido anti-horário, sua parte elevada encosta na base. Ela pode ser bastante vista em trilhos ferroviários e motores de estruturas metálicas. A arruela dentada. Ela possui esses dentes tanto externos quanto internos, ou ambos ao mesmo tempo, que aumentam a pressão entre o parafuso e a superfície da peça, garantindo assim a perfeita fixação da sua porta em seu sistema.